padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço e em profunda comunhão com o seu coração, neste passo a passo que vamos agora vivenciar nesta Semana Santa, Semana Maior, seguindo os passos dele, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus nos conceda a graça de vivenciarmos o passo a passo desta Semana Maior, seguindo os passos do Senhor, para que nossos corações, por esse segmento, possam alcançar uma sintonia mais profunda com o coração de nosso Deus. Só na medida em que nós meditamos profundamente a paixão, a morte e celebramos a ressurreição do Senhor, é que colocamos alicerces profundos para a nossa fé e garantimos a nós uma espiritualidade que possa nos fazer capazes de contribuir com rumos novos na sociedade e, sobretudo, de sermos muito responsáveis no testemunho que somos chamados a dar. Por isso, a Semana Santa, a Semana Maior, é tempo do grande retiro espiritual de nossas comunidades de fé. Por isso é preciso participar nelas de toda a programação, para assim vivenciarmos um tempo de espiritualidade muito especial. E que a escuta da Palavra de Deus particularmente nos abra e nos ilumine, como agora vamos escutar, congregados aqui ao redor da Mãe da Piedade, que nos inspira como discípula exemplar. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Amado irmão, amada irmã, essa passagem é fortemente interpelativa, iluminando o questionamento que a nossa conduta recebe no sentido de sermos coerentes, honestos, verdadeiros e transparentes em tudo. Judas questionou a oferta que Maria fazia com o perfume, com as lágrimas e com enxugar com seus cabelos os pés do Senhor. Disse estar preocupado com os pobres. No entanto, a verdade foi revelada. Não estava preocupado com os pobres. Tinha um discurso de preocupação com os pobres. Na verdade, estava preocupado com o dinheiro a mais na sua bolsa, porque esta foi a sua qualificação. Era um ladrão. Amados e amadas de Deus, demagogia não tem lugar na verdade do Evangelho quando falamos dos pobres e da partilha.
A verdade do Evangelho é exatamente colocar como Cristo indica a Ele em primeiro lugar. Só assim nós podemos adquirir a modulação necessária para que o nosso coração tenha a capacidade e a sabedoria indispensáveis para avaliar, julgar, escolher. Judas, na verdade, mostrou o seu interesse mesquinho. Uma mesquinhez que descompassa o caminho do mundo e da vida e da sociedade. É por isso que nós estamos vendo e vivendo dissabores e descompassos no mundo da política, nos diversos e diferentes segmentos da nossa sociedade. Há muita mentira, muito interesse particular, partidário. Nós somos desafiados, portanto, a buscar a verdade. Uma verdade que só estaremos motivados a buscá-la na medida em que nós colocarmos no centro de nossa vida Ele, Cristo, aquele que se oferece na verdade e no amor. Do contrário, nós viveremos para defender interesses particulares, capazes de fazer absurdos nas escolhas, nos encaminhamentos, mostrando a nossa pequenez, mesmo justificada com um discurso de demagogia. Nós precisamos nos qualificar. Santo Agostinho nos lembra que a paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para nós penhor de glória e exemplo particularmente de paciência. Por isso ele pergunta: haverá alguma coisa que não possam esperar da graça divina os corações dos fiéis, pelos quais o Filho unigênito de Deus, eterno como Pai, não apenas quis nascer como homem entre os homens, mas quis também morrer pelas mãos dos homens que tinha criado? A resposta a essa pergunta é, portanto, única. Incrível o que já aconteceu, Deus morreu pelos homens. Isto é, Deus se oferece por nós. Não defende causas e não defende argumentos simplesmente em função de justificar a si ou de defender os seus. Deus se oferece. Quem é Cristo senão aquele que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus? Essa palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós na verdade, no amor. Fez-se participante de nossa morte para nos tornar participantes da sua vida. Assim como os homens, pela sua natureza, não tinham possibilidade alguma de alcançar a vida, também ele, pela sua natureza, não tinha possibilidade alguma de sofrer a morte. No entanto, entrou de modo admirável em comunhão conosco. De nós assumiu a mortalidade, o que lhe possibilitou a morte, e dele recebemos a vida. Esta é a lógica que somos chamados a aprender. Portanto, de modo algum devemos envergonhar-nos da morte de nosso Deus e Senhor. Pelo contrário, nela devemos confiar e gloriar-nos acima de tudo. Pois tomando sobre si a morte, quem nós encontrou, garantiu com total fidelidade dar-nos a vida que não podíamos obter por nós mesmos. Seja o caminho da Semana Santa a meditação desta verdade, para que, sensibilizado, nós possamos nos corrigir e termos a envergadura de verdadeiros filhos e filhas de Deus, cidadãos e cidadãs. Supliquemos esta graça urgentíssima no contexto em que estamos vivendo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado,
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos ajude a vivenciar o tríduo pascal na força do amor e fecundar nesses passos dos segmentos de Jesus o caminho de nossas vidas, enchendo-nos de sabedoria e permanecendo essa sabedoria conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente